Assunto importante, sério. Crimes cibernéticos. Nossa, o que é isso, Clau? Crimes que acontecem pela internet, no computador. Crimes que envolvem tecnologia contra as mulheres viram uma preocupação crescente, porque está cada vez mais frequente, tá? Isso inclui assédio online, divulgação não autorizada de imagens íntimas, conhecida como pornografia de vingança, perseguição, fraudes, roubo de identidade, sextorção, entre outros, gente, assédios e outros tipos de violência virtual que ocorrem por alguns comportamentos de homens que acreditam ter a posse da mulher. Agora, como se prevenir dos ataques cibernéticos? O que fazer quando esse crime está acontecendo? Essas e outras dúvidas a gente tira com essa advogada maravilhosa, a doutora Ana Bernal. Ai, que bom te receber. Claudinha, que saudade. Saudade de verdade. Eu também. Quanto tempo, né? Eu também E você acho. tá mais bonita. Gostei. Ah, é a Olha, idade. tão é a bom. idade. Não, mas tá mais bonita, tá com cabelo longo, tá mais jovem. Gostei. Obrigada. Gostei do elogio. Recebo. Receba porque você merece, é de verdade. Eu sei que é de coração, por isso que eu vou receber. Muito bem. Aninha, que coisa, né? A mulherada sofre. Hoje a gente estava falando de crenças limitantes, então a gente falou um pouco de relacionamentos abusivos. Já sofre com essas coisas que às vezes não consegue sair de uma situação dessa, mas agora crimes cibernéticos cada vez mais frequentes. Cada vez mais frequentes. Claudinha, na verdade, a internet hoje faz parte de todos nós no nosso dia a dia. Claro que aumentou muito na época da pandemia, que todos estávamos ali confinados com um celular na mão. Era a forma de nós nos comunicarmos praticamente com o mundo, já que não podíamos sair. Dessa forma, o aumento do uso, o aumento do e-commerce também, os hackers sentaram no sofá da sala em home office e começaram a praticar crimes. E sempre a mulher, ou quase sempre, é a mais vulnerável em todos os tipos de crimes cibernéticos. Mesmo porque, em regra, a mulher se expõe um pouco mais do que o homem. Isso facilita com que ela também seja mais procurada, mais assediada para esse tipo de crime na internet. Então, tem muita mulher que gosta de postar o lugar onde está. Não tem nada demais de fazer o check-in. O que não pode é fazer enquanto está naquele local. Porque quando está fazendo o check-in naquele local, alguém pode fazer o stalk, que você acabou de falar muito bem, que é perseguição física. Ou um cyberstalk, que é perseguição virtual. Então, a mulher geralmente posta onde ela está, o carro que ela está usando, a roupa que ela está vestindo, a loja que ela frequenta. Ela fornece todo o seu histórico para aquele hacker que vai usar isso de uma forma favorável à prática de crimes contra essas mulheres. Gente, esses crimes muitas vezes são organizados e muitos acontecem até de fora do Brasil, falando em português, de forma que eles têm um script que funciona perfeito e que a turma cai, né? É muito comum na internet, por exemplo, nas redes sociais, haver é uma organização criminosa realmente que contrata pessoas especializadas em mandar mensagens, primeiro aleatórias, lá para redes sociais. Quando a pessoa responde, aí vai passar para uma pessoa de telemarketing que começa a responder de forma mais personalizada. E a pessoa acredita que está sendo realmente tratada como se fosse ela mesma, só que para eles é uma pessoa que vai ser vítima de um crime. A mulher começa a fornecer informações importantes, muitas vezes até deposita dinheiro, porque essa rede criminosa usa alegações como, por exemplo, eu sou um senhor que vou para o Brasil, tenho uma fortuna para receber, mas ainda não recebi, você me paga a passagem, quando eu chegar aí eu te pago esse valor que você me empresta. E essa mulher deposita esse dinheiro e perde, é o estelionato sentimental. Claro que não é no primeiro contato, é depois que te fisgou. Depois que você acreditou que a pessoa está apaixonada por você e que você está apaixonada pela pessoa. Exatamente, mas não é só esse, Claudinha, porque o que acontece? O estelionato sentimental, de fato, é quando a mulher quer se relacionar com alguém e esse homem, essa quadrilha, usa dessa tecnologia para poder se beneficiar de alguma vantagem financeira, usando uma forma mentirosa de dizer que quer casar, que quer uma relação séria, a mulher acaba acreditando. Mas existe outro tipo de golpe também na internet,
que é para essa mulher fornecer os dados dela. Então, ficam lá numa conversa como se fosse supostamente uma conversa que vai virar para uma relação amorosa e a mulher fornece, às vezes, dados bancários, CPF, RG. E hoje esses dados, Cláudia, valem muito mais, às vezes, para esses hackers do que o dinheiro. Porque com esses dados, eles conseguem fazer inúmeras situações. Fraudes bancárias, fraudes no cartão de crédito. Sim. Quando você tem praticamente o RG, o CPF e o número de cartão de uma pessoa, você faz qualquer coisa. O número do cartão, né? Mas muitas redes dessas pedem, mas que cartão que você tem? Então, usam todo um enredo onde a mulher acaba fornecendo ali dados. Outras mandam links e a pessoa clica naquele link acreditando que é o link de uma loja. Recentemente, uma marca famosa do Rio de Janeiro, não vamos falar para não fazer propaganda, foi vítima. Inclusive, ela tinha no site dela um letreiro bem grande falando que não clicassem em links que não era da loja delas. Então, essa loja vende vestidos em média de 400, 500 reais, 600. Esse link ia para todas as pessoas que estavam lá, de alguma forma tinham procurado vestidos, roupas, então eram roupas femininas, ou seja, focado para a mulher. E você clicava e ia para um site muito parecido a esse site. O Farm, então você clica acreditando que você está no site da loja e você fornece todos os seus dados ali. Dados do teu cartão de crédito, data de nascimento, RG, CPF. Depois esses dados são usados para fazer compras na internet, abrir contas bancárias, fazer financiamentos em teu nome e outras coisas mais que trazem um prejuízo enorme para essas mulheres. Nossa, a gente tem que ter muita atenção. Uma distraçãozinha a gente pode perder e muito. Cláudia, hoje em dia nós temos que ser muito responsáveis com a nossa tecnologia. Porque assim, quando tem um bairro, em São Paulo nós sabemos que temos insegurança, tem alguns bairros que à noite você evita porque você sabe que é inseguro. Mas na internet nós tendemos a ser muito confiáveis, acreditando, eu tô com a senha, ninguém vai invadir. E não é bem assim. Se você não usar com responsabilidade, você se torna vulnerável. O Brasil está no segundo país do mundo que mais sofre ataques cibernéticos, ou seja, que mais crimes são praticados, sendo que 61% da população brasileira usa a internet. Estamos falando de 107 milhões de pessoas vulneráveis a esse tipo de crime. Nesse universo dos 107, a grande maioria são as mulheres, que é um crime também muito comum, que é a divulgação de imagens, extorsão. Então, o ex-parceiro normalmente tem lá fotos dessa mulher íntimas e começa a extorquir essa mulher. Ou você me dá X ou eu posto essas fotos. Ou você volta a namorar comigo ou eu posto essas fotos. E quando essas fotos são de cunho sexual, ou seja, íntimas em atos sexuais, aí é o sextorção. E da mesma forma, esse homem faz essa chantagem emocional com essa mulher. Ou você me dá aquilo que eu quero, seja voltar na relação, seja dinheiro, ou eu vou divulgar essas imagens. Só que o que é muito triste, Cláudia, tem muita mulher que se suicida por causa dessas extorsões que esses homens fazem contra elas. E muitas meninas adolescentes também, que tentam suicídio e outras ficam com problemas psicológicos seríssimos, difíceis depois de tratar, por conta dessas ações contra elas. Não se deixe ser gravada nunca. Né? Nunca, Cláudia, não tem como confiar. Ok, a relação hoje está bem, mas amanhã pode não estar e aquilo virar uma arma. Tô até vendo uma série indiana que é exatamente assim, o rapaz grava a relação sexual dos dois, depois obriga a menina a vender droga, porque senão vai publicar na internet. Pois é. A gente parou, então, falando sobre a importância de ficar atenta. Responsabilidade no uso das redes sociais, responsabilidade no uso desse aparelho que temos na nossa mão, que nos abre portas para o mundo, que nos facilita tanto a vida, sem sombra de dúvida, mas que ele nos cobra um preço alto se nós não usarmos com responsabilidade. Quando eu falo nós, todos, homens e mulheres. Inclusive os pais devem passar isso para os filhos, em especial aqueles que estão na fase adulta, no começo da fase do uso, para que usem com responsabilidade. Mas agora, voltando mais para o lado da lei, não existe aquela lei Carolina Dickmann, se eu não me engano?
se um cidadão faz uma sextorção e fala, você não vai fazer isso pra mim, eu vou publicar suas fotos. A gente não pode dar queixa dessa pessoa? Claro, a Lei Carolina Dickmann foi invasão dispositiva em 2012. Em 2014 veio o Marco da Internet. Em 2018, a LGPD, Lei de Proteção Geral de Dados. Todas essas legislações prevêem os crimes e a responsabilidade daqueles que usam a internet e os dispositivos eletrônicos. Em 2021, cybercrimes. É uma legislação que veio para apenar as fraudes. As fraudes na internet, estelionato, furto de dados, roubo, todos esses crimes praticados de forma virtual estão previstas lá na lei também. Todas elas foram majoradas as penas de 4 a 8 anos de reclusão. E o stalking, ou o cyberstalking, que é o virtual, para as mulheres, ele também pode ser apenado por uma legislação específica, que também veio justamente para prevenir que essas mulheres não sofram esse tipo de crime. Não existe terra sem lei na internet, Claudinha. Mas só que tem o seguinte, a gente não vai saber muitas vezes quem é que está provocando isso, quem é que está cometendo esse crime. A maior dificuldade é identificar o autor dessas ações, principalmente se esse autor está do outro lado do mundo, como naquele primeiro caso que nós falamos, que é uma quadrilha, uma rede de pessoas criminosas que muitas vezes estão lá do outro lado. Então, você tem dificuldade em colocar essa pessoa para responder por aquele crime. Mas a nossa polícia em São Paulo, tem várias delegacias especializadas, delegacias de crimes digitais, tanto no DEIC como aqui várias delegacias temos. O que acontece é que quando isso é apurado, às vezes é detectado que o IP está lá no Ceilão, algum país da África que não tem tratados com o Brasil. E aí dificulta. Mas as mulheres sofrem muito também por cyberstalking, perseguidas na internet por ex-companheiros, que elas sabem exatamente quem são. Sofrem também muito cyberbullying. Há um grupo de homens que se reúne na internet, no mundo virtual, para atacar mulheres, ameaçando, humilhando. Então, eles pegam alguma sensibilidade dessa mulher. Se a mulher é acima do peso, começa por aí. Se a mulher é mais velha, depois dos 60, começa por aí. E usam as redes para diminuir aquela mulher, humilhar, xingar, ameaçar. Mesmo que seja para assediar também. Mesmo que seja para assediar, que é crime. Mas tudo isso está previsto também na legislação. Então, não existe hoje no Brasil nenhum crime praticado na internet que ele não tenha previsão legal. Todos, eu acabei de falar, uma relação de legislações que vieram justamente para prevenir e responsabilizar plataformas, fornecedores, aqueles que fazem mau uso como nós, enquanto fazemos o mau uso também temos responsabilidade disso. Então, a legislação está para amparar as pessoas. É uma falácia pensar que não existe leis na internet. Existem, nós temos ordenamento jurídico já bem aparelhado para responsabilizar todos esses algozes, todos esses autores. Agora, as mulheres, em especial, têm ainda muita vergonha, Cláudia, de falar. Mas os homens também. Quando é estelionato sentimental, por exemplo, muitos homens são vítimas, eles não registram queixa. Porque eles se entendem, sou homem, vou lá na delegacia falar que eu fui vítima por uma mulher, eles se sentem meio que diminuídos. Então, o registro do crime de estelionato sentimental é feito muito mais por mulheres, ou praticamente por mulheres. Mas aquele sequestro relâmpago que nós vemos na televisão com persistência, muito mais são os homens que acabam caindo nesse sequestro relâmpagos. Então, existe crimes que são imputados mais ao homem, outros mais à mulher. Mas, no geral, a mulher está mais vulnerável do que o homem. Pela responsabilidade, que ela não toma tantos cuidados, mas também porque ela, pela nossa sociedade, que é carregada de desigualdade, ou seja, diminuir o sexo feminino, então ela é a vítima que o hacker prefere. Ele entende que ela é a mais vulnerável, então é você mesmo que eu vou atacar. Olha, gente, tem que ficar muito atento aí a tudo, mas acho que o mais importante é ter uma advogada que abraça a tua causa, que te ajude, até para você falar assim, vai publicar, publica mesmo, porque você vai ser preso, né? Já que É
É isso. Não tem medo, não virar refém. É exatamente isso. Então, a pessoa está sofrendo uma ameaça, seja de qual tipo for, primeira coisa, boletim de ocorrência pode ser feito eletronicamente. Com o boletim de ocorrência na mão, há crimes que só prossegue contra aquele autor se for representação de uma advogada, de um advogado. Então, procura a advogada ou advogado da sua confiança e faça uma representação criminal para que prossiga que aquele autor seja processado. Bloqueie o seu celular, bloqueie sua senha. Se foi através do banco, ligue para o seu banco, cancele todos os seus cartões e nunca deixe de denunciar, principalmente pela Lei Maria da Penha, que ela também está aí para dar medidas protetivas, inclusive para os crimes virtuais. Então, quando a mulher está em situação de violência doméstica e familiar, ela pode socorrer de uma medida protetiva de urgência para ser afastada desse perigo que está aí iminente contra ela, ainda que virtual. Maravilha. Gente, que papo bom e importante. Aninha, eu tava com muita saudade. Precisa voltar pelo menos uma vez por mês aqui, tá bom? Eu concordo. Vamos já marcar, porque a gente precisa trazer esses assuntos sempre, não é, sempre um prazer estar aqui Comenta com você. lá depois no nosso Instagram e comenta lá no Instagram da doutora Ana Bernal, que é advogada Ana Bernal. E tenha uma advogada como a doutora Ana Bernal, a advogada Ana Bernal. E tem também Facebook MR Bernal Advogados, tá? Você vai estar muito bem acolhida. Obrigada, Claudinha. Amei Obrigada. Amei sua companhia também. Não esqueça, Deus é contigo e que Ele te abençoe da cabeça aos pés. Até amanhã.